para não atrasar muito, estamos 10 minutos atrasados. Tem algumas pessoas que precisam sair às 10 e a gente vai tentar terminar tudo até às 10. Vai ser possível. Eu sou o Cláudio, né? Eu sou o responsável por essa operação dessa empresa aqui. Um dia a gente pode falar mais. A gente é uma empresa global, tem uma operação muito forte aqui na América Latina. E a gente é voluntário já há algum tempo, né, da Fundação Estudar. Na verdade, desde 2005 a gente é voluntário. A gente tinha feito esse programa, claro que está revestido, uma primeira tentativa em 2006. Na época era a Thaís, que já estava lá, na Fundação Estudar, não sei se vocês conheceram ela. E foi muito interessante na época, ela estava muito mais travestida de carreira, né? Ela estava muito travestida assim, como é que membros da Fundação Estudar poderiam ajudar os novos que estão entrando, os bolsistas, a pensar suas carreiras e tomar decisões acertadas sobre o seu futuro, né? E foi interessante que foi, não sei se vai ser a mesma coisa aqui, até porque está diferente aqui é muito mais instrumental. A gente, na verdade, naquela época a gente fez uma brincadeira para as pessoas entenderem quais eram as suas carreiras para poder ajudar os outros, né? Que a gente sempre brinca. Se você não sabe qual foi a trajetória que você seguiu, se você não sabe conseguir configurar qual foi a experiência que você teve, como é que você vai ensinar os outros? E aí foi muito interessante porque acabou sendo muito mais benéfico para quem estava participando do que para os mentorados, né? As pessoas que iam ser mentoradas, porque ninguém nunca tinha olhado sua carreira sob o aspecto que a gente tinha mostrado na época. A gente não vai mais fazer isso aqui agora, né? Então a gente vai dar algumas dicas, falar um pouco sobre a carreira de vocês, porque essa premissa ainda é válida, né? A gente ajuda muito mais os outros quando a gente tem consciência dos passos, dos erros, dos acertos que a gente tomou nas nossas vidas, para poder ou aconselhar ou estimular as pessoas a pensarem sobre decisões que eles podem tomar. Mas naquela época acabou não dando certo, acabou a gente fazendo tipo 20 sessões para todo mundo, porque todo mundo queria falar sobre sua carreira, acabou sendo um sucesso de outra forma. Então qual é a intenção aqui? A intenção aqui está muito alinhado à proposta da Fundação Estudar de ajudar no amadurecimento, eu diria, dos mentorados, né? Que são bolsistas, pessoas que ou se formaram recentemente, me corrija se eu estiver errado, Stephanie, né? Que se formaram recentemente, que estão indo para o mercado de trabalho e por algum motivo querem a ajuda de alguém mais experiente para poder avançar em seus sonhos, né? Sonho grande, que pode ser subir dentro de uma organização, pode ser empreender um negócio, pode ser realizar uma tarefa complexa que ele tem dentro do ambiente que ele trabalha, pode ter infinitos motivos. O fato é, como é que eu acelero o meu processo de amadurecimento para poder ir atrás dos meus objetivos? E para a gente aqui da nossa empresa, né, a gente faz muito isso em várias organizações, quer dizer, a finalidade é um pouco diferente daqui, porque nas organizações você tem o mentor, o mentorado, tem o gestor no meio, às vezes o mentor é chefe do cara que está sendo mentorado, aí gera um monte de briga política, porque aí o mentor quer ajudar o garoto a ir para outra área. Aqui não tem isso daqui, né? Aqui tem o fato de bolsistas, que são da mesma instituição que um dia vocês também foram bolsistas, eu acredito, na maioria de vocês, e a intenção de ajudá-los a se desenvolver na sua carreira para transformar toda a proposta da Fundação Estudar no sucesso. Tão simples quanto isso. E por que a gente acredita muito nisso, nós como empresa, né? Porque se você olhar para o Brasil tem uma história de ambiente de negócio muito jovem, né? O Brasil começou a ter um ambiente econômico favorável para negócio depois da estabilidade da moeda. Até então, não se ganhava mais por você ser mais produtivo necessariamente dentro do Brasil. Aliás, se você quiser ser mais produtivo com inflação de 35%, 40% ao mês, era complicado, né? Você tem que ter uma estrutura de gestão financeira muito forte para poder permitir isso daí. E era relativo se isso ia beneficiar o cliente ou não. Porque beneficiava muito mais o cliente dependendo se você perdesse mais dinheiro como organização, né? Porque com uma inflação dessa, você não atualizar os preços, isso seria muito mais barato para os clientes. Então, esse ambiente que a gente está vivendo é muito novo. A gente está falando de quase 20 anos de ambiente de negócios, um ambiente econômico mais favorável ao negócio no Brasil. E o que aconteceu, né? A gente do setor que trabalha com pessoas, a gente nota que existia um gap geracional, onde as pessoas que estavam acostumadas a um ambiente de trabalho antes de 94, onde qualidade total, né, produtividade, né, eficiência, isso era relativo dentro das organizações. As pessoas que trabalhavam antes, elas simplesmente, muitas delas, ou a grande maioria delas, não se encaixaram na realidade brasileira, né? Foi nessa época que começaram a se trazer os MBAs de fora, né? As pessoas que estavam estudando lá fora, começou a se estimular as pessoas a estudarem lá fora, as empresas começaram a botar dinheiro para
que as pessoas pudessem estudar lá fora e vir para o Brasil. Se investiu muito em eficiência dentro das empresas, em processos, em sistemas, né? Onde vieram as grandes reestruturações do Brasil, as grandes privatizações. Então, teve uma busca de eficiência, daquela eficiência atrasada que o Brasil teve que correr há muito tempo. O que é que aconteceu? Não tinha gente preparada, precisou se desenvolver os jovens. Então, quando você olha para o Brasil, o perfil do executivo brasileiro ele é muito jovem, né? O perfil do executivo brasileiro comparado até com outros países emergentes, aqui na própria América Latina, como México, Colômbia, Peru, ele é muito jovem. Você vê pessoas no Brasil alcançando posições de gerência com 25, 28 anos de idade, o que é uma raridade lá fora. No mundo desenvolvido, então, só em alguns setores, como tecnologia, alguns setores específicos você consegue ver isso acontecer. No Brasil, não. No Brasil é muito jovem mesmo. Você hoje pega pessoas entre 28 a 40 anos de idade em posições de direção ou até de presidência de organizações, o que não é comum em outros países no mundo. Nos países emergentes um pouco mais, porque eles também têm um gap geracional, mas nos países desenvolvidos não. Né? E cria até mitos, né, como preconceito às pessoas com mais idade. Aqui no Brasil, você vê lá fora as pessoas com mais idade se empregam muito mais fácil do que no Brasil. Aqui um executivo passa dos 50 anos, a gente lida com isso todo dia aqui, já existe uma dificuldade enorme dessa pessoa encontrar uma tarefa, a não ser que seja segmentos muito específicos onde aí tem escassez mesmo de mão de obra, engenharia em geral, aí você vai para a engenharia aeronáutica, que aí é muito mais escassa, tem poucas pessoas, poucas empresas atuando no Brasil, e aí vai. E isso é uma realidade, né? Ainda quando você olha para o Brasil, o que acontece? Mesmo quando você tem esse público assim, tem falta de gente preparada, quer dizer, foi necessário ter gente mais jovem, né? É claro que as pessoas que tinham 25 anos de idade em 1994 estão completando 45 anos de idade agora, né? E o que acontece? Para cada crescimento, percentual de crescimento do Brasil, 1% de crescimento do Brasil, a necessidade de gente ainda é absurda, né? Ainda é absurda, principalmente em posições de liderança. A gente está falando especificamente de público muito semelhante aos que são bolsistas da Fundação Estudar. Por que eu estou falando isso? Né? Porque não adianta, assim, um garoto de 25, 26 anos é um garoto de 25, 26 anos. Por mais que ele seja tecnicamente brilhante, cognitivamente brilhante, muitas vezes falta maturidade mesmo para tocar negócios que envolvem muita gente, empresas de serviço que têm uma dependência muito forte de gente. Aí você vê muitos desses garotos aprendendo e tomando decisões erradas, né? Às vezes toma decisão técnica certamente, mas a forma é a forma de um garoto com muita energia, com muito vigor, que acha que pode fazer tudo acontecer de 26, 27 anos de idade. Isso, por exemplo. Então, quando você olha a grande deficiência, quando a gente compara as empresas aqui no Brasil e de outros lugares, é a qualidade da forma como a decisão é tomada e a implementação dela. A gente sofre muito aqui no Brasil com isso. Questões culturais, né? Falta de planejamento, o hábito de querer fazer as coisas sem pensar direito, mas você vê que tem muito a ver com a maturidade dessas pessoas, como é que elas lidam. Então, assim, quando eu olho para vocês, os bolsistas, né? A oportunidade que o Brasil pode oferecer, mesmo crescendo pouco, né? Para posições de liderança. Existe uma escassez mesmo para posições de liderança no Brasil, mais em alguns segmentos, menos em outros, né? E esses jovens indo para o mercado, existe uma... E eles querem isso, né? Eles querem ter pessoas que ajudem eles a se acelerar. Então tem um potencial muito grande aqui, né? De combinar pessoas mais experientes, que são vocês, com pessoas que estão entrando no mercado e que têm a possibilidade de serem mais eficientes, gerindo outras pessoas, gerindo negócios, tomando decisões, implementando essas decisões. E obviamente a gente está falando de pessoas super qualificadas, né? Pessoas que estão vindo de escolas de primeira linha, né? Que aí estão escolhendo por diversos motivos caminhos diferentes para exercer sua função. Então eu queria introduzir aqui, falar um pouco, essa é a intenção. Esse programa aqui, o foco dele é mais instrumental, diferente do outro. Ele tem a intenção de ajudar vocês a pelo menos entender o que seria uma estrutura mínima de programa de mentoria, qual é a proposta da mentoria da Fundação Estudar, né? Existem diferenças, o que é mentoria, o que é coaching, o que é aconselhamento. Aqui na Fundação Estudar tem os três ao mesmo tempo, de uma certa forma, vindo de vocês. Mas aí tem também o papel de vocês de qual é a minha responsabilidade quando eu estou ajudando um jovem, qual é o tipo de desenvolvimento que eu quero dar para ele. Quero dar só a resposta para ele, quero contar o que deu certo para mim só, ou quero ajudar ele a encontrar os caminhos que ele quer ter, né, escolher os caminhos dele e ir para frente. Então, é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Tem uma estrutura desse programa, eu não sou muito de me ater a apresentações, então eu quebro um pouco o script aqui, mas vocês vão ter todo esse material que pode ajudar vocês depois. Está ali, depois eu entrego para vocês. Vamos lá, então. Isso funciona. Então, a primeira proposta aqui da agência, né? Que aqui está a agenda, né? Que é falar sobre essas diferenças que eu estava falando, que é coaching, que se fala muito no mercado hoje, que é mentoria, o que é aconselhamento, né? O counseling, tem diferenças específicas disso. Tem uma questão aqui do legado pessoal que a gente vai falar um pouco.
as práticas de mentoria, isso aqui é muito importante, quais são as recomendações e condutas que a gente vai propor para vocês. E aqui tem uma parte de como é que a gente ajuda esses jovens a garantir resultados, suporta o processamento de trabalho. Mas o fato é que no final vocês vão ter pelo menos um formato de como vocês vão poder implementar uma mentoria com os bolsistas da Fundação Estudar. Né? E fique à vontade para me interromper quando vocês quiserem, aí a gente vai conversando. Então vamos lá. Isso é uma questão, né? Tem um professor da Universidade do Colorado que ele fala que cognitivamente, né, e dos aspectos científicos, bom dia, o homem se desenvolveu muito nos últimos 6.000 anos, né? Mas o homem não desenvolveu na mesma velocidade a maturidade para usar essas tecnologias. Né? Um exemplo é a energia nuclear. Quantas vidas já não foram salvas com a energia nuclear? Mas o potencial de se utilizar a energia nuclear para o mal é muito grande também. Né? Aí depende só da maturidade do homem. Aí fica todo mundo um aparato gigante, por exemplo, militar das principais nações, das principais potências do mundo, para evitar, por exemplo, o tráfico de ogivas nucleares, que é um dos principais riscos, né, para a humanidade hoje, porque existe isso. Então, assim, a tecnologia está aí, isso é um pouco do que está falando, mas você percebe que a evolução emocional do homem, para acompanhar a qualidade da tecnologia, não acompanha. Né? Então, sempre quando a gente fala de mentoria e de pessoas com mais idade, né, ajudando pessoas entrando no mercado, foi engraçado, eu estava recentemente com uns amigos meus lá de Wharton, um deles é um professor que é um brasileiro que ensina já há algum tempo lá, está até mudando de lá, e ele falou, olha, é impressionante porque a gente tem alunos de mestrado aqui, alunos de doutorado, teses fantásticas, estudos fantásticos, mas onde a gente percebe o maior brilho é na graduação. Né? E o Wharton tem uma fama de que a graduação é uma das mais disputadas, a graduação para administração, né? É uma das mais disputadas dos Estados Unidos. E a graduação, o MBA também, mas o MBA tem aquela briga de todo mundo, eles querem pegar os melhores, que tiveram os melhores apliquei, tem uma briga, tem uma pessoa aplicando para 3, 4 universidades e eles querem arrancar. Na graduation não, os caras, eles querem ir direto para Wharton, eles escolhem lá uma competição muito grande. É impressionante o brilho dessa garotada que está chegando aqui. E eles saem para o mercado, imagina, né? Saem afiados, assim, com a quantidade de informação que eles têm hoje, com internet, muito mais afiados do que talvez as gerações anteriores. E ele disse, quando esses caras chegam no mercado, não precisa ensinar mais técnica para eles sabem de tudo, né? Eles sabem tudo de administração, eu sinto que eles são mais sofisticados do que as pessoas que passam pelos MBAs aqui. O desafio é como fazer esses caras evoluírem socialmente e emocionalmente. Né? Porque aí tem uma coisa que a gente não consegue ensinar aqui na escola, que é a vida, né? É o dia a dia. Né? Então, esse papel aqui de vocês, né? Por exemplo, quando um aluno bolsista começa a entrar no mercado, tem um desafio aqui que é, como é que eu trafego nesse ambiente? Né? A gente não está falando de nada concreto, a gente está falando de questões sutis. Como é que eu lido com determinados problemas que eu vou começar a encontrar, seja empreendendo, seja no governo, seja... Os maiores desafios nessas instituições não são necessariamente técnicos. São técnicos, obviamente. Né? Você olha para o governo, a quantidade de oportunidade de eficiência que tem é enorme. Mas para você conseguir implementar a eficiência, não é necessariamente a solução que você vai desenhar. É como você convence as pessoas, é como você cria a rede social, seu network, para poder fazer isso funcionar. Quer dizer, os desafios acabam sendo muito mais sutis. Né? Isso em empresas também. Mesmo quando você vai empreender, né? O grande desafio às vezes de empreender é como é que eu crio minha rede para vender esse produto, como é que eu trago pessoas que são as pessoas certas para me ajudar nesse negócio. Então tem um desafio sutil muito grande para ajudar essas pessoas, que é um pouco disso daqui. Então, como é que a gente muda as atitudes internas de pessoas que não viveram experiências ainda? Né? Como é que elas tomam escolhas, como é que elas se relacionam com as pessoas? Tem um desafio muito grande aí, né? E relacionado a isso. Tem um filme aqui, né, que ele sempre pede para a gente botar. Eu vou... colocar esse filme aqui, rapidinho, é um trechinho. Acho que vocês já assistiram esse filme. É aquele Invictus, né, do... Deixa eu só ampliar aqui. What is your philosophy on leadership? How do you inspire your team to do their best? Deixa eu só voltar um pouco então. I always look to lead by example. What is your philosophy on leadership? How do you inspire your team to do their best? By example. I always look to lead by example.
But that is the thing. That is exactly it. But how to get them to be better than they think they can be, that is very difficult, I find. Inspiration, perhaps. How do we inspire ourselves to greatness when nothing less will do? How do we inspire everyone around us? I sometimes think it is by using the work of others. On Robben Island, when things got very bad, I found inspiration in a poem, a Victorian poem. Just words, but they helped me to stand when all I wanted to do was to lie down. Toby? Beyond this place of wrath and tears, looms with the horror of the shade. And yet, the menace of the years finds, men shall find me, unafraid. It matters not how sweet the hate, how charged with punishment. I'm the master of my fate. I am the captain of my sorrow. I remember when I was invited to the 1992 Olympics in Barcelona. Everybody in the stadium greeted me with a song. At the time, the future, our future, seemed very deep. But to hear that song in the voices of people from all over our planet made me proud to be South African. It inspired me to come home and do better. It allowed me to expect more of myself. Yeah, what was the song say? Well, it was in Post-Sikilele, Africa. A very inspiring song. We need inspiration, because in order to build our nation, we must all exceed our own expectations. So it's like yeah, when you what? What did you talk about? You talk about rugby, what did you talk about? Sure. So talking to Rick Walker, what did he say? I think they want to just a little more. Come here,
Então, né, ninguém quer... A gente não espera que ninguém seja Nelson Mandela aqui, né? Mas essa é brincadeira. Mas tem uma questão aqui que eu acho que já para engatar com o que a gente vai falar aqui, que é a forma como ele enganchou a conversa com a pessoa. Né? Você vê que ele contou uma experiência pessoal, né? Como é que eu faço isso? O que aconteceu comigo quando eu estava na prisão? Né? O que aconteceu comigo quando fui viajar, não sei o quê. Né? Isso parece uma forma boa, mas talvez seja a forma mais potente de a gente transferir conhecimento que não é... Bom dia. Olá, né? Conhecimento que não é explícito, né? Conhecimento tácito. Né? Talvez, como eu estava falando, esse é um dos grandes desafios que tem hoje no ambiente organizacional. Né? Muitas vezes o que a gente precisa, cada vez mais as organizações estão investindo em automação, em sistemas e se automatizando, e a gente passa 99% do nosso tempo se relacionando com gente. Né? Se relacionando com gente, muitas dessas pessoas podem ser esses jovens, né, que são novos, mas não têm toda a maturidade para enfrentar os problemas que têm. Então, como poder acessá-los? Né? Como poder acessá-los? E aí tem o poder de você olhar para a sua vida pessoal e, olhando para a sua vida pessoal, trazer os exemplos. Exemplos de erro, de acertos, mas histórias pequenas que possam empolgar. Quem é que não assistiu esse filme aqui, o Invictus? Você não assistiu, né? É uma história verdadeira, né? Uma história de como a seleção de rugby da África do Sul ganhou, né? Exatamente. Então é uma história muito bonita, tudo, e tem esse papel do Mandela por trás, né? De botar uma nação que estava dividida, né, dos negros, né, que tinha acabado de eleger um presidente contra os brancos junto. Então tem uma força muito grande e tem sempre o papel do Mandela de inspirar por trás. Então por isso que a gente usa isso aqui, né? Tem muito dessa questão de como a pessoa chega e como inspira o outro, às vezes com questões muito simples. É claro que nenhum de nós é Mandela, nenhum de nós passou por mais da metade de sua vida na prisão, né? E tem um nível de, talvez, de experiência intensa na vida para fazer isso aí. Mas tem muita coisa que a gente viveu que a gente pode ajudar os outros. Né? A grande inspiração aqui é como é que a gente utiliza a nossa própria vida para fazer isso daí. Vamos ver se a gente passa algumas coisas. Era automático, eu não sabia, né? Então tem uma questão que a gente fala aqui, que é cada coisa em seu lugar, né? Aqui sempre vai ter, na mentoria da Fundação Estudar, sempre vai ter uma sombra muito grande nessas três coisas, mas é importante a gente entender quando é que a gente entra num determinado tipo de tarefa ou não. Porque o que acontece, eu já vi muita gente fazer mentoria de jovens, né? Muitas coisas é que a gente parte de uma verdade, que a nossa história, as decisões que a gente tomou são a melhor para aquele indivíduo. Às vezes o que mais fala é a experiência em si, não é a decisão que você tomou. E aí eu vejo muito jovem, às vezes, em organizações, que com mais idade tenta influenciar ele a seguir as escolhas dele. Não sei se você me entende. E isso pode ser ruim, né? Por quê? Porque muitas vezes, primeiro, você não educa a pessoa a escolher, e segundo, você acaba não dando a opção da pessoa ser o potencial que ela pode ser, né? Que pode ser muito diferente da gente. Né? A nossa experiência serve para inspirar, né? Eu acho que essa é a grande coisa, mas não serve para dizer qual é o tipo de escolha que a gente tem que fazer. Então, toda vez que a gente vai fazer uma ajuda para alguém, né? Ajudar alguém nesse ambiente que a gente vive, a primeira tipo de ajuda que a gente pode dar é o aconselhamento, né? É muito simples, assim, o que é que eu faria se fosse você? O que é que eu faria se fosse você? O aconselhamento ele é muito eficiente quando a gente domina muito tema que a gente vai aconselhar. Se eu vou aconselhar uma pessoa a comprar imóveis, eu sou um expert em imóveis, né, eu vou contribuir com aquela pessoa. Né? Mas se eu não sou um expert em imóveis e tive várias experiências comprando imóveis e vou aconselhar a pessoa, talvez possa ser útil, mas não tanto. Agora, se eu não tenho experiência nenhuma com imóveis, né, quanto é que eu vou ajudar aquela pessoa? E carreira, quando você fala de carreira de indivíduos, esse é um tema que todo mundo acha que é expert, principalmente se você teve algum sucesso na vida, se você de alguma forma atingiu algum lugar na vida. Então é muito comum você ver as pessoas dentro das empresas aconselhando os outros em relação à carreira. O que é que faria, o que é que dá certo, o que é bom. Os pais fazem isso, né? Todos os jovens têm na maioria das vezes o pai aconselha o que é que ele deve seguir, quais são as carreiras que são boas. E tem um risco muito grande aí que o que a gente aprende quando a gente estuda a carreira é que a carreira ela tem vários elementos que influenciam a decisão do jovem. Por exemplo, aspectos de personalidade do jovem. Todo mundo tem uma personalidade aqui que construiu ao longo da vida, né? Com os fracassos, sucessos, a escola que estudou, os tipos de pais que tiveram, onde nasceu, onde foi criado. E o que acontece? Tudo isso influencia qual é o tipo de carreira que eu quero construir na minha vida. Existem vários tipos de carreira que você pode construir na sua vida, ou vários tipos de inspiração em relação à sua carreira. Por exemplo,
Muita gente escolhe carreiras relacionadas à dedicação a causas. Ele quer trabalhar em algum tipo de ambiente onde ele vai causar um impacto muito grande, por exemplo, social, numa determinada comunidade. Muita gente escolhe carreiras relacionadas a puro desafio. Isso é muito comum também, principalmente em outros países fora do Brasil. Que é o quê? Ele quer pegar aqueles desafios que ninguém consegue resolver e ir lá e tentar encontrar a melhor solução para aquilo dali. Tem gente que se empolga com desafios técnicos, né? Por exemplo, engenheiros ou pessoas de programação que se sentem inspiradas por aquele também desafio que ninguém consegue resolver, um programador, por exemplo, mas que tem uma característica técnica, né? Que precisa de tempos e tempos de aprender novas técnicas e colocar ali, colocar gente junto. Assim, existem diversas formas. E no momento que a gente acha que a nossa carreira ou aquilo que a gente tem de preconceito em relação ao mercado, né? Preconcebe que é interessante, a gente acaba influenciando as pessoas a tomarem decisões que não tem a ver com o tipo de personalidade que ela construiu. Então, primeira coisa que a gente aconselha, né? Aqui a gente trabalha numa empresa que tem muito a ver com carreira, toda vez que uma pessoa precisa de um aconselhamento muito direto e você não tem o expertise, você tem duas opções. Fazer o indivíduo se perguntar, fazer questões para ele começar a se perguntar o que é que ele realmente quer, a gente vai falar um pouco sobre isso, ou levar ele, se você não conhece o assunto, a uma pessoa que tem muito mais expertise sobre o assunto que ele quer aprender. Né? Porque no momento que a gente tenta aconselhar uma coisa direta, quem não conhece muito, qual é o risco que você tem? Você tem o risco de dar um conselho errado para o indivíduo, tão simples quanto isso. Então, o primeiro tipo de ajuda é aconselhamento. Muitas vezes as pessoas vêm pedir aconselhamento de carreira, muitas vezes a gente vê nas organizações, advogados, a pessoa, pô, eu preciso de um coaching, né? Preciso de um coaching. O que é que você quer no seu coach? É quando você vai aprofunda, as pessoas estão com uma determinada crise na carreira, ela não quer coach coisa nenhuma, coach é diferente. Ela quer um aconselhamento, ela quer que alguém diga a ela quais são as possibilidades que ela tem, qual é o caminho que ela quer seguir, que ela pode seguir. E aí a gente sempre toma muito cuidado, porque tem áreas de aconselhamento que a gente não domina. Né? E aí a gente pode ajudar até determinado limite. Então você procura uma pessoa para poder ser aconselhado. Tem uma segunda coisa, que é o coaching. Né? O coaching é diferente. Né? O coaching é uma prática muito recente que aconteceu no mundo, que é inspirada no modelo do esporte, né? Onde você tem um profissional que é o coach que te ajuda a ser melhor. Né? Mas uma coisa é quando o coach no esporte assume a função de técnico, né? Que diz que as pessoas têm que fazer. Né? Você se posiciona aqui, você posiciona aqui. Mas se você vai em clubes como Barcelona, né? Uma vez eu passei 3 dias no Futebol Clube Barcelona para tentar entender como é a lógica deles desenvolver os talentos lá, os jovens. Eles têm uma técnica que é exatamente isso que eu vou falar, que é assim, ele não diz o que o jovem tem que fazer. Ele diz quais são as possibilidades que o jovem vai fazer. Eles estimulam o jovem lá de 15, 16 anos que está na escolinha de formação do Barcelona a tomar suas decisões. Por exemplo, o jovem foi ineficiente e não conseguiu fazer um gol na partida. Ele chama e diz, o que é que você poderia ter feito? Olha aqui para a foto do seu, mostra o vídeo lá, olha aqui a sua foto. Olha quem estava abrindo aqui, olha quem estava aqui, o que é que você poderia ter feito? Eu poderia ter feito. Então ele estimula a pessoa a tomar decisões. Aí você pega um time do Barcelona recente, né? Tem o Messi, o Fábricas, são pessoas que foram criadas lá dentro, que tem uma consciência de jogo enorme. Por quê? Porque ele não é estimulado a driblar, ele não é estimulado a fazer jogadas de efeito ou fazer gol. Ele é estimulado a pensar, ter consciência sobre o campo. E isso se desenvolve através muito mais de perguntas do que de estimular ele a pensar e aumentar essa amplitude de visão dentro do campo, do que necessariamente a ensinar técnica pura de futebol. Então você entende, o coaching tem essa finalidade. Quando alguém vem pedir coaching para uma empresa, né, quando ele quer o coaching, o foco é diferente, é como eu amplio minha visão para observar o que eu não estou observando. Então o profissional do coaching, o que ele menos faz é orientar. O que ele mais faz é trazer possibilidades, fazer perguntas, né? Enquanto o paradigma do aconselhamento é dar um conselho, né? É aconselhar e dizer exatamente quais são as possibilidades, né? Aqui não, aqui é ampliar as possibilidades, é aumentar as possibilidades, é perguntar. O paradigma aqui do coaching é perguntar. E a tradicional mentoria, que talvez é o modelo mais antigo no mundo de ensinar, né? Que é a última fase aqui, né? Que há mais de 5.000 anos as pessoas fazem mentoria, né? Na verdade, o grande modelo de aprendizado no passado era a mentoria, que é o quê? É transferir um conhecimento de uma pessoa para outra. Né? Então, como eram as civilizações, as primeiras comunidades, era o filho, nascia numa família, ele ia aprender a profissão do pai, que era o mentor, e ia transferir. Depois de um determinado tempo, as pessoas escolhiam, quero ser um ferreiro, quero ser um marceneiro. Aí lá alguém transferia aquela mentoria. Você pega até nas religiões, os grandes avatares das religiões, né, eles tinham os discípulos, eles
faziam uma mentoria, eles ensinavam para os indivíduos um conhecimento que era muito mais elevado nesse caso. Então, a mentoria é o paradigma de ensinar. Ensinar é algo que eu sou muito bom e eu preciso deixar aquela pessoa igual ao meu. Né? O que é que está por trás disso daqui? Né? Quando a gente faz isso na sociedade, em organizações, tem uma questão aqui que isso sempre foi em qualquer modelo de ensinar, né? Tem uma questão aqui que é, obviamente, desenvolver o indivíduo e deixar ele mais pleno na sociedade, mas tem outra coisa aqui que eu acho que é muito importante, que é qual é o legado que eu deixo, né? Porque eu desenvolvo tantas coisas ao longo da minha vida, né? Eu, por exemplo, tenho 39 anos de idade, passei por um monte de sacrifícios dentro do ambiente organizacional, fora dele e tal. Como é que eu transfiro essa minha experiência e deixo esse meu legado pessoal para outras pessoas? É claro que necessariamente não precisa ser exato, né, igual ao meu, mas como eu pelo menos deixo essa ideia. Né? Aqui não é só uma questão de a gente ensinar os novos, mas é de deixar um legado de um aprendizado que custa muito pessoalmente a gente, né, seja por tempo, seja por sacrifício, seja por esforço positivo, para a sociedade. Né? Tem valor isso daqui. Tem valor e é muito pouco utilizado. É muito pouco utilizado. Né? Onde se vê mais utilizar isso são nas sociedades orientais. Né? Os japoneses e os chineses usam muito isso daí. Como é que eu ensino o jovem o valor daquilo que eu aprendi para eu melhorar a próxima geração, melhorar o padrão do que eu estou encontrando aqui na nossa organização. Quando a gente fala da Fundação Estudar, por favor me corrija, Stephanie, mas o mentor ele tem esses 3 papéis, de uma certa forma. Ele tem um papel de mentor, porque muitas vezes o mentorado, né, o mentir de vocês, ele está procurando vocês por causa do expertise de vocês, né, às vezes é um recém-formado advogado, né, que quer o expertise de alguém que já está no escritório de advocacia, que é bem sucedido no seu negócio, ou está no mundo empresarial que seja, né, que muitas vezes quer aprender questões práticas da mentoria. Ou muitas vezes ele quer aprender, ele quer ser orientado sobre como é a carreira de um advogado, como é que eu me desenvolvo como advogado, né, como é que eu atinjo papéis de advogado nesse momento. Ou muitas vezes aí essa daqui é muito mais sutil, porque muitas vezes a gente pode simplesmente ensinar o indivíduo aquele conceito ou ensinar o indivíduo qual é a opção melhor para ser um advogado, mas talvez muitas vezes a gente pode ser esperto o suficiente para notar que eu poderia fazer perguntas para que o indivíduo possa tomar suas próprias decisões. E aí tem que ter essa sintonia, né? Tem que ter essa percepção de o que é melhor para cada um dos momentos. Qual é o tipo melhor de contribuição que eu vou dar para aquele profissional naquele momento. A gente sempre elucida isso aqui porque são formas diferentes e as contribuições são muito distintas. Né? Aqui você aprende muito mais rápido, né? Aqui você dá um aconselhamento de algo que ele vai buscar, mas aqui não, aqui você tem uma questão de só ampliar as possibilidades, fazer a pessoa se perguntar, né? Mais como um terapeuta talvez, né? Não igual um terapeuta que você não está curando ninguém aqui, mas como é que você amplia a visão do indivíduo para poder ir para frente. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Aqui é a questão que eu falei do legado, né? Então, aqui tem várias coisas que a gente vai passar, mas eu vou falar o que é importante, né, quando a gente fala de vocês como papel de mentor. Né? Tem uma questão que fala que de ter entusiasmo, da pessoa perceber que você tem algo para contribuir para ela, e depende muito da energia pessoal que você vai mostrar para essas pessoas. E aí, por isso que a questão da história de vida é importante, e a gente vai falar aqui rapidinho depois, que onde você mais ganha entusiasmo na sua vida tem a ver com o que você realizou de bem feito na sua vida e do que você alcançou, e tem a ver também com seus projetos futuros, o que é que você imagina de futuro na sua carreira que brilha os seus olhos e te motiva para frente. A maioria das pessoas na carreira, na sua profissão, ela se motiva por esses 2 aspectos, né? E aí é muito importante a gente resgatar a nossa história e tentar resgatar quais são os nossos sucessos, os nossos fracassos, quais são os momentos que a gente passou ao longo da vida para poder criar essa empatia com o indivíduo. Porque se o indivíduo não perceber que tem um brilho, que tem algo para aprender com você, se você não perder a energia que você quer ajudar ele, obviamente esse processo pode ser prejudicado. Né? Então, isso é o que está falando desse slide um pouco aqui, né? Mas, e aqui entra um pouco no papel do mentor, né? Que a gente fala, olha, talvez quando a gente traz o Mandela naquele caso, a melhor forma muitas vezes de você ensinar ou de você ajudar no nome daqueles 3 papéis como indivíduos é trazendo pequenas histórias. Como o Mandela chegou e trouxe a pequena história lá da prisão, ou trouxe aquela pequena história depois de como ele foi inspirado quando ele foi em Barcelona e as pessoas cantaram a música para ele.
Então, vocês conhecem muita gente, conhecem histórias de várias pessoas. Como é que vocês podem trazer histórias, né, pequenas experiências para ensinar os outros? Outras coisas são erros e acertos, né? Eu me lembro que eu tinha um grande chefe meu, aí, um argentino, depois foi um grande trauma na minha vida também, mas no momento da minha vida, o que ele mais fazia era, quando eu estava numa determinada direção, deixa eu te contar uma coisa aqui. E aí ele era muito engraçado, porque ele contava numa empolgação alguma coisa que ele estava fazendo, não sei o quê. E você ficava empolgado também, chegava no final e dizia, sabe o que aconteceu? Deu tudo errado aqui. Não deu nada certo, deu tudo errado. E você estava envolvido na empolgação dele e no final, você, o que é que esse cara fez comigo? Né? Ele me envolveu numa conversa super positiva para mostrar que deu errado no final. Mas eu nunca esqueci, né? Porque ele causava uma sensação em mim contando a história, de empolgação, e depois frustrava essa perspectiva, que me fez aprender. Então falar de erros, às vezes, é muito mais interessante do que falar dos acertos. Né? Que mostra que muitas vezes você vai tomar escolhas, né, que podem te levar por caminhos que não são interessantes. E aquilo que a gente está falando do coach, fazer perguntas que estimulem a reflexão. Sempre tem que pensar isso, qual é o tipo de contribuição que eu quero dar para aquele jovem. É muito fácil falar, esse é o grande risco muitas vezes de ajudar, que a nossa experiência foi a certa, né? Mas você pode usar a sua experiência para instigar o indivíduo a pensar mais amplo. Aí vai, isso aqui vai ter tudo para vocês aqui nos papéis, vocês podem ler depois, né? E tem um som que eu acho que sempre importante nunca se metam onde vocês não são experts, né? Orientem, né? Vá procurar fulano e um cara bom. É a mesma coisa assim, alguém aparece com uma dor, você não é médico, tem milhões de possibilidades, manda para o médico. Talvez vocês mandem para o médico que vocês confiem, né? Mas tem muitas coisas que a gente às vezes se envolve que como carreira, todo mundo se mete a aconselhar, né? Carreira, por exemplo, é algo que todo mundo se mete a aconselhar, a gente falou isso aqui, e que poucos têm experiência técnica para entender, quais são as opções de carreira, e pode ensinar o indivíduo a tomar decisões erradas. Então, o que é que vocês não sabem que vocês podem ter no network de vocês, pessoas interessantes que vocês podem ajudar? Esse é o item mais importante disso daqui. Vamos lá. Aí tem vários outros papéis, né, que estão muito relacionados, saber perguntar e ouvir, construir relação de confiança e credibilidade, é óbvio, né? Tem uma questão aí de que como você cria, né, não é só empatia aqui, é como o indivíduo pode confiar que o que você está falando, além de ficar só com você, tem valor, né? Que tem credibilidade isso aqui. Como é que ajuda? E isso não é de uma hora para outra, isso é ao longo do tempo. E aí vai, tem várias coisas que vocês podem fazer aqui, como ajudar a refletir sobre a carreira também, indicar fontes de atualização e desenvolvimento de bibliografia, são coisas que podem ajudar no papel do indivíduo. E o que é que um mentor não pode fazer, né? Isso é muito delicado, tem coisas aqui que são muito focadas em organizações, não são um caso aqui, mas julgar o indivíduo, né? Julgar o indivíduo. Já vários casos na minha vida, eu era muito novo quando assumi posições de liderança, com 24 anos de idade, tinha uma equipe gigante embaixo de mim, e eu julgava quem que achava que ia dar certo, que não ia. Era normal, né? Chegava com definições que queria conquistar o mundo, né? E eu dizia, não, esse indivíduo nunca vai ser a pessoa certa, né? Porque não tinha aqueles atributos que eu imaginava que a pessoa teria que ter. E às vezes tinha uma determinada crise que aquele indivíduo que eu não dava valor nenhum era a pessoa que mais estava no eixo ali para resolver o problema, né? Então, a mesma coisa, muitas vezes a gente pega pessoas que a gente vai ajudar, a gente olha e não dá nada para aquela pessoa. Hoje eu sou membro de um conselho de uma empresa, que a primeira vez, há 6 anos atrás, quando eu entrei em contato com o empreendedor dessa empresa, eu olhava para aquele cara e dizia, eu estou entendendo essa empresa genial aqui, essa pessoa construiu, né? Ele é o dono da empresa. E eu olho para o cara e eu julgava, não dou nada para esse cara. Hoje um cara brilhante, um dos caras mais inovadores do país, né? Está construindo um negócio fantástico no setor de odontologia, né? Então, como é que a gente para de julgar, de criar preconceitos e deixa se abrir, deixa reconhecer e se surpreender com a pessoa que está do nosso lado, né? E já aconteceu ao contrário também, pessoas que você julga assim, diz, puta, esse garoto é brilhante, né? Vai dar tudo certo. E com o tempo você vai ver que o garoto é super superficial, que tem tudo na boca, fala tudo bonito ali, mas não consegue dar um passo à frente por causa dos preconceitos que ele mesmo tem, por exemplo. Então tem várias formas. Como é que a gente se abre para poder permitir que você reconheça o indivíduo, né? Não deixar a primeira impressão tomar conta de tudo. Dar opiniões conclusivas. Então eu acho que você deveria fazer isso. Nunca façam isso com nenhuma pessoa, né? Você tem essa opção, no máximo, né? Dá opções para o indivíduo, o que é que vai acontecer. A gente sabe que tudo que é decisão que a gente toma na vida, todas as decisões da nossa vida, tem aspectos que vão vir que são positivos e aspectos que são negativos. Tudo, né? Assim, tem tudo que você escolhe, você deixa um monte de coisa do lado, né? Que não necessariamente é negativo, mas são escolhas. Se eu escolhi qualquer coisa, né? Se eu escolho correr, eu tenho o risco de ter problema no meu joelho, né? Eu tenho o risco, eu tenho que me preparar, né? Se eu escolho correr uma maratona, eu sei que eu vou precisar de mais tempo para me preparar para a maratona, com risco de morrer se eu não tiver com o coração preparado, né? Ou ter um negócio. Então,
tudo que é escolha, você deixa um monte de coisas do lado. Ah, vou correr maratona, vou ter que ter menos tempo para poder me divertir com meus amigos à noite, porque eu tenho que acordar cedo. Então, tudo tem um lado e o outro. E é muito mais importante do que você ajudar o indivíduo a tomar decisões conclusivas. Isso é talvez é o erro mais comum que a gente vê pessoas que se candidatam como mentores quando vão ajudar os indivíduos. Eles concluem pelo indivíduo o que o indivíduo devia fazer, em vez de estimular a pessoa a fazer. Principalmente quando essas opiniões conclusivas influenciam isso aqui, ó, né? É como vocês estivessem tomando a decisão. Pô, você vai fazer isso na próxima reunião, quando a gente estiver aqui, eu quero saber o resultado do que você fez, né? Então, em vez de deixar ele trazer, ó, eu vou tentar fazer isso aqui, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Quer dizer o que deve ser feito. E outra coisa que tem que tomar muito cuidado, isso é muito comum aqui no Brasil também. O Brasil é uma sociedade muito relacional, onde as pessoas utilizam do seu mérito pessoal para ajudar outras a alçar voos, né? Isso pode ser interessante, né? Eu posso, não tem problema nenhum eu apresentar um mentee para uma pessoa relevante em outro negócio que eu acho que seria interessante ele conhecer, ou para aprender, porque pode ter até uma oportunidade. Mas a gente nunca deve fazer com que a pessoa decida pelo mentee, por exemplo. Isso tem que ser uma conquista dele, ele tem que sentir mérito disso. Uma coisa é eu abrir a porta, outra coisa é eu influenciar na decisão para a pessoa entrar. Né? Porque aí você, em vez de desenvolver, você é que nem... Às vezes a gente vê isso muito no Nordeste, né? Um pai chega para um empresário, um pai que é um empresário, que o filho não é bem sucedido, ajuda meu filho aí, põe meu filho aí, né? Você vai ver, ele vai ser um garoto bom, aí dá um fracasso. Né? Então, mudança de área, em promoções, tudo isso daqui tem que ser decisões que o indivíduo tem que tomar e que ele tem que buscar. O que você pode dar é dar suporte para ele pensar, tomar as decisões, se fortalecer para fazer isso daqui. Em empresas isso é um crime, né? Às vezes você vê que um mentor quer que o mentee dele seja mais bem visto na organização para ele também ficar bem na fita, né? E aí o que ele faz? Ele acaba ajudando os indivíduos a se promoverem, que no curto prazo dá uma perspectiva interessante para ele como mentor, mas que gera um monte de problemas depois, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eles têm que conquistar as coisas, deles, né? Os méritos dele, o mérito próprio, né? E a gente não e através das decisões que eles possam tomar. Né? Uma coisa é ensinar algo técnico para ele, né? Algo que ele possa aprender. Outra coisa é fazer ele tomar decisões. Né? Eu não posso tomar decisões por ele. Mais coisas que o mentor não deve fazer. Exatamente. O canal a finalidade principal do canal é de desenvolvimento, né? Seja para apresentar pessoas, seja para o que for. Né? Vocês podem até se empolgar e querer contratar o mentee para trabalhar com vocês, né? Mas não utilizar para outras finalidades. Por exemplo, tem muita gente que usa o mentee para poder se beneficiar, né? Ah, pô, esse garoto aqui é bom, ele poderia entrar numa empresa lá que eu estou com dificuldade, ou abrir uma porta para mim que o cara já não gosta de mim, então eu vou utilizar ele para falar bem de mim. Então tem muitas finalidades às vezes que não cabem bem nesse processo. Até para criar confiança, né, o indivíduo tem que ver que tem uma relação clara ali de ajuda. Né? Aqui tem muito a ver com... com organizações, não sei se é o caso da Endeavor, né, avaliação de desempenho. Esses dois aqui, muitas vezes a organização, lá dentro da organização, você avalia o desempenho, às vezes um interfere no outro, não sei se é muito bem o caso daqui. Né? A não ser que vocês conheçam quem é o chefe do mentorado de vocês, e, obviamente, não se pode utilizar disso para ajudar a ter uma avaliação. E isso aqui é básico, né, mas é muito importante. Muitas vezes, ao longo do processo de mentoria, você vai conhecer muito mais da história do mentorado de vocês do que muitas outras pessoas. Né? É muito comum, com o tempo, as questões da vida particular invadir a conversa entre o mentor e o mentee. Né? Às vezes a pessoa está se separando, ou está num caso, um problema com os pais, com a mãe, às vezes tem problema de herança. Tem várias coisas dessa natureza que invadem. Né? Quantas vezes aqui a gente ajudando filhos de empresários, né? É o seguinte, eu não quero trabalhar com meu pai quer que eu trabalhe com ele. Então você começa a invadir, né? Questões assim. Então eu não tenho uma relação boa com meu pai desde que eu era pequeno por causa disso, né? Ou, olha, eu tô aqui, mas meu pai tá com câncer lá, eu tenho que me dedicar para a minha profissão, mas tenho que ajudar meu pai. Então tem muitas coisas dessa natureza que começam e obviamente entra numa zona de confidencialidade que você abre e você pode expor não só a relação entre vocês, mas o indivíduo também. Né? Parece básico isso que estou falando aqui, mas nunca custa lembrar. Né? Sempre entra nesse mérito pessoal, né? Às vezes numa separação, sempre entra no mérito pessoal e tem que tomar cuidado com isso daqui. Aqui é uma proposta, né? Não sei se vocês validaram isso, Stephanie, né?
né, que a intenção é que tem um ciclo de processo de mentoria, né, vai ter um match que vai ser feito entre o mentor e o mentorado, né, cada um de vocês tem uma experiência muito própria e muitos mentorados vão ter uma escolha de carreira ou estão mirando para lugares que são muito próprios. O que a Fundação Estudar vai tentar fazer é fazer esse match, né? O que é que os mentorados estão procurando e que são pessoas que têm um pouco do que eles estão procurando, que poderiam ajudá-los melhor, né? A poderem avançar nas suas carreiras, a poderem crescer. Então isso vai acontecer em algum momento. A ideia é que seja um ciclo entre 12 a 18 meses, com 12 encontros, um encontro mensal de 2 horas. Óbvio, isso aqui é uma estrutura mínima para funcionar. Às vezes se cria uma relação tão forte que você liga para o indivíduo, você troca mensagem com ele, vocês combinaram ele combinou que, eu vou fazer esse tipo de ação aqui, eu tenho um plano de ação, está com dificuldade, liga para... Às vezes cria uma relação muito mais íntima. Mas às vezes não, às vezes alguns de vocês têm uma vida muito corrida, uma vida aqui no exterior, viajando, aí não tem essa possibilidade de ter não tem essa disponibilidade de tempo, né? Até de alma tem, mas não tem de tempo para o indivíduo. Então tem pelo menos uma estrutura aqui para regular e para dar sequência no processo. Então tem essa proposta aqui. Tem alguns benefícios, né? Acho que vocês podem olhar depois, né? Mas tem um benefício pessoal para vocês, né? Parece que não, mas ensinar pessoas ou ajudar pessoas, mentorar pessoas, acaba desenvolvendo muito a nossa capacidade, essa capacidade da gente de ajudar os outros. Isso influencia depois em outros ambientes que a gente está ajudando pessoas não tão estruturadas informalmente. Aí, obviamente, o foco principal aqui é isso aqui. É melhorar a orientação para o desenvolvimento profissional, promover uma rede de relacionamento, visibilidade para o indivíduo e o protagonismo da sua gestão de carreira, né? Ele assumir sua carreira, mirar para o sonho que ele tem, o sonho grande dele e correr atrás. Vamos lá, então. Papéis e responsabilidades. Rapidamente aqui. Um exemplo de liderança, aqui não se espera que nenhum de vocês sejam um Mandela, mas a gente está falando de liderança, o exemplo assim, de estímulo para que o indivíduo se inspire em você, né? E obviamente todos vocês aqui, pela história de vocês, têm um pouco disso. Orientar decisões de carreira do mentorado, óbvio, apoiar os desafios do ciclo atual que ele está vivendo, e tem uma questão aqui que é ajudar o mentorado no processo de gestão de pessoas. Gestão de pessoas não é só as pessoas que estão embaixo, ou que vão, se ele for um chefe, um mentorado, mas toda hora a gente está gerindo pessoas, em cima, abaixo, o fornecedor, toda hora a gente está se relacionando, né? Mais e mais o tempo das pessoas no ambiente produtivo, seja governo, onde seja, ele é focado nas relações, né? Muito menos, cada vez menos em sistema, muito mais nas relações. A gente passa a maior parte do nosso tempo interagindo hoje em dia, né? Então, quando a gente fala aqui, é nesse sentido. E o mentorado é protagonista de assumir a carreira, né? Quer dizer, ele que é o responsável pelo seu desenvolvimento, vocês são a fonte para ajudá-los, e é responsável pela melhoria da utilização do processo de mentoria, né? Então ele que tem que buscar em vocês inspiração e ensinamentos e perguntas para estimular eles a ir para frente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É muito parecido com o que está falado, né? Então, passando para frente. Alguma pergunta até agora? Algum comentário? Como eu falei, é bem instrumental isso aqui, né? A intenção é um pouco diferente do passado. Tudo bem? Podemos ir? Então, aqui a gente está trazendo vários instrumentos que a gente vai conversar um pouco sobre a mentoria, né? Sobre a mentoria, né? Comunicação, escuta ativa, motivadores e ferramenta. Motivadores, talvez seja o primeiro que eu vou entrar, até antes de a gente continuar aqui, porque eu acho que ele esclarece um pouco essa questão de como é que eu posso ajudar o indivíduo sem trazer necessariamente o que eu acredito que é o certo e o que é o errado, né? Tem um exercício que eu vou passar para vocês aqui, um exercício que é muito rápido de se passar. Deixa eu ver se é esse aqui. Não é esse. É esse aqui. Vamos lá. Eu vou passar aqui para vocês. Vocês têm lápis aí? Senão a gente pega ali. Tem bastante aqui. Eu passo para vocês já também. Aqui para vocês.
Você vai fazer, Stefano? Desculpa. Vocês já pegaram? Vocês três? Vocês já? Tem uma hora aqui. Como é que vocês vão responder isso? É muito simples. Quem quiser lá, puxou caneta aqui, ó. Opa. Nada. Opa, perdão. Vocês querem lá, puxou caneta? Todo mundo aí? Então, como é que vocês vão responder isso aqui? Tem várias questões que vocês vão responder e o que vocês têm que olhar é para o quanto significativo cada uma das questões é em relação à sua personalidade. Né? É uma questão de você se identificar. O que vai acontecer? Por exemplo, esse primeiro aqui, ó. Procuro por oportunidades de trabalho que desafiem fortemente minha capacidade de superar obstáculos. A segunda, procuro sempre situações que me propiciem trabalhar empregando meus talentos e conhecimentos com profundidade. Por exemplo, se você acha que a segunda é muito mais relevante para vocês, muito mais significativo para vocês do que a primeira, né, vocês vão botar o número 6 na segunda e o 1 na primeira. Se vocês acham que não é tão mais significativo, é um pouco mais significativo, mas aqui a gente parte do princípio que todas, sempre uma vão ser mais significativas que as outras. Então você vai botar o 4 e o 3. Então você vai botar o 4 para aquela um pouco mais significativa e o 3 para aquela um pouco menos significativa. E o 6 e o 1, né, sempre para aquela diferença. E vocês vão responder essas 3 páginas aqui. Ó. 3 páginas. São 3 ou 4 páginas. No final, o que é que vocês vão fazer? Para cada página, vocês vão... são 3 páginas. Vocês vão somar... quantos foram A, quantos foram B, quantos foram C, quantos foram D, quantos foram E. E aí tem uma última página lá, a quinta e a última página, elas vão fazer um total geral. Vão fazer um total geral, ele é autoexplicativo, depois vocês vão ter um total de pontos para cada um dos itens que vão aparecer lá. Então, inicialmente, o que vocês vão ver é 2 frases, qual é a mais significativa do que as outras. Se for uma muito mais significativa para você do que a outra, 6 na mais significativa, 1 na menos significativa. Se for um pouco mais significativa do que a outra, 4 e 3. Bom. Se tiverem uma dúvida, aí vocês me perguntam. Tá bom? A gente vai ter uns 10, 15 minutinhos para resolver isso.